Olá, eu sou o Meditor Kleber de Bessem e eu estou aqui para a gente falar sobre a previsão de 2026. Eu sei que todo mundo fica se perguntando que orixá, que vodum, que unquice vai reger o ano. Só que dentro das minhas andanças, dentro das minhas viagens na África, eu aprendi uma coisa chamada constelação. E essa constelação, ela divide a nossa vida, o nosso caminho em 16 tópicos, E alguns tópicos eles se subdividem, que trata de todos os caminhos que a gente precisa para a nossa vida. Quando a gente pega uma previsão que a gente fala quem vai reger o ano é o orixá tal, é como se fosse um clínico geral, E quando a gente desmembra isso, quando a gente vai para uma constelação, quando a gente coloca os tópicos, os pontos importantes da vida, a gente vai para o médico especialista. E dentro da espiritualidade é assim que funciona, É muito comum a gente achar que nosso dono do Ori, que é o nosso dono da cabeça, o nosso orixá, o nosso vodum, o nosso inquice, o nosso encantado, é ele que vai resolver tudo. Só que não, Só que não. Se na vida não é uma pessoa só que resolve tudo, na vida espiritual também não é. E aí a gente vai falar sobre a constelação 1, que ela trata de alma e vida pessoal, Que a gente vai falar a importância da nossa alma e quanto que a nossa alma nos revela, quanto que a nossa alma nos entrega, E isso afeta imediatamente a nossa vida pessoal. Depois a gente vai falar da nossa sorte e das nossas finanças, O que faz com que a gente cresça, com que a gente encontre a nossa sorte, que a gente tenha progresso financeiro. Depois a gente vai falar da nossa vida social. Depois, ancestralidade paterna, Aquilo que a nossa ancestralidade paterna influencia na nossa vida. E aí a gente vai passar para o amor e filhos, A gente vai entender que a gente precisa se relacionar muito bem com os nossos filhos e com os nossos amores, porque o amor de filho é um, o amor de vida é outro, A gente também vai falar sobre as doenças e macumbas, o quanto que a gente adoece, o quanto que a gente fica preso a essas questões que são ligadas às macumbas, Às feitiçarias, às magias, as coisas todas que atrapalham, que influenciam no nosso dia a dia, no nosso caminho. E a gente depois vem falando sobre casamentos e objetivos, Casamentos, O que são casamentos? A gente precisa entender tudo que a gente se casa na vida. O pessoal acha que o casamento é só casar com uma pessoa. Não, a gente precisa se casar com a nossa saúde, a gente precisa se casar com o nosso financeiro, com o nosso emprego. A gente precisa fazer excelentes casamentos na vida, Para que a gente tenha sucesso, que a gente tenha progresso. A gente vai falar sobre mortes e heranças, O que vai levar a gente, o que pode levar a gente à morte, e quais as heranças que a gente pode receber ao longo da vida. A gente vai falar sobre a nossa espiritualidade, sobre carreira e ancestralidade materna. Carreira, isso está ligado à sua vida profissional, às suas escolhas, e a ancestralidade materna, o quanto que a ancestralidade materna influencia no seu progresso, na sua vida, naquilo que você escolhe para trabalhar, A gente também vai falar sobre amizades e esperanças, o quanto que a gente cria esperança sobre as nossas amizades e quanto que essas amizades podem ser positivas ou negativas. A gente vai falar sobre inimizades e bloqueios, aquilo que atrapalha o nosso caminho, aquilo que interfere para que a gente deixe de seguir. Depois a gente vem falando sobre vidas passadas, depois a gente vai para o futuro, presente, que está relacionado à leba, E na grande rosa, naquilo que é o ideal para a nossa vida, que é o caminho que nos faz encontrar com Deus, para a gente ter a nossa realização. Esses 16 caminhos, que alguns a gente está falando de 2, está separando, muitas vezes a gente vai ver
a interligação entre eles, ou seja, o que afeta direto, o que vai afetar, o que um caminho vai afetar o outro, o que a gente precisa entender para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva, de forma mais organizada para que tudo fique bem. Vale a pena a gente entender que todos nós somos estrela. E a constelação é um raio dessa estrela, que vai emitir sobre nossa vida, que vai fazer com que a gente absorva esses focos de luz e que a gente tenha direcionamento. Orumilá ensina que a gente não deve ter um holofote em cima da gente, porque o holofote mostra demais. O holofote faz com que a gente seja visto, até porque a gente não quer ser visto. Mas ele fala que se a gente tiver uma lanterna, a gente ilumina o caminho, a gente segue. E Orumilá é uma lanterna em nossas vidas. Então vamos falar sobre a constelação? Entrando no caminho das constelações, para o ano de 2026 a gente já abre no entrecruzamento de duas constelações, que é a constelação 1 com a constelação 11, que ela fala sobre a alma e vida pessoal e sobre as amizades e esperanças. Então, a gente já sabe que a alma revela para as suas amizades quem é você. E suas amizades, elas podem interferir na sua vida pessoal e também nas suas esperanças. Viu como é importante a gente entender como que a gente vai se revelar para as pessoas? Porque é o seguinte, é fundamental perceber a conexão entre esses dois pontos, né? Que faz com que as amizades e as esperanças fiquem abaladas a partir da alma e da vida pessoal. A sua alma te revela com a força da mão pesada, da cobrança, te deixando vulnerável. Aí você vai se questionar assim, mas a minha alma é contra mim ou é a favor de mim? Já parou para pensar que quando você morre, a sua alma te abandona? Então, o seu maior inimigo é você mesmo. Está dentro de você, que é a sua alma. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou uma pessoa transparente. Não precisa, sua alma já te revelou. Quando você vai a um jogo de búzios, de opelê, ou de tarô, de qualquer segmento, quem revela é a sua alma. Então você precisa cuidar muito bem da sua alma para que você não seja entregue, principalmente as pessoas que ficam te observando e tomando conta para pegar a sua vulnerabilidade, né? E nesse entrecruzamento a gente tem o Odu Obará. O Odu Obará é um Odu que vem falando da oscilação. É um Odu que fala de dinheiro, sim, mas é um Odu da oscilação, né? E quando a gente fala de oscilação, a gente já sabe que é uma coisa que ora está num lugar e ora está em outro. Imagine se você for deixar com que a sua alma se embrenhe, que a sua alma seja preenchida por esse caminho de oscilação. Como é que vai ficar o seu ano de 2026? Então você precisa cuidar muito do seu comportamento, precisa cuidar muito da sua vida para que você não tenha erros, para que você não peque com a falta de planejamento da sua vida. Porque se isso acontecer, você vai estar fadado a viver com esperanças falsas, né? Você é aquela pessoa que você cria uma esperança de que o seu ano vai ser bom, mas de repente você fala assim, o que está acontecendo que o meu ano não está sendo bom? Por quê? A sua alma está revelando. Você está se revelando demais para as pessoas, está se colocando vulnerável demais. Então, não se desrespeite. Não desrespeite o seu caminho. O seu Ori, ele precisa estar alinhado. Você precisa pedir perdão ao seu Ori, para que você não caia em erros que você de se achar demais, né? De achar que você é capaz de ser maior do que a sua espiritualidade.
Tem gente que acha que precisa defender o orixá. Tem gente que acha que precisa defender a espiritualidade. Parece o poste marcando o cachorro. Por quê? A espiritualidade, ela está na nossa vida para ela nos ajudar, para ela nos defender, para ela atuar no nosso caminho. Quando a gente ocupa o lugar da nossa espiritualidade, não faz sentido existir. Então a gente precisa pedir perdão ao nosso ori. A gente precisa pedir perdão pelos nossos atos, pela forma com que a gente se relaciona com esses caminhos por conta dessa oscilação. Senão você vai estar fadado ao sofrimento. E as suas amizades, elas podem levar adiante aquilo que é o seu maior segredo. Às vezes a gente tem pessoas como nossos melhores amigos, mas é só no nosso olhar. No olhar daquelas pessoas, elas são nossos conhecidos. Então a gente precisa sempre confiar até a vírgula. Porque quando a gente se entrega demais, já era. Né? Nesse Odu, para que a gente resolva, para que a gente acerte esse caminho, para que a gente fique mais em paz e que a gente se case bem com o dinheiro que esse Odu traz, que a gente se case bem com a linha reta que esse Odu, a partir do nosso comportamento, traz, a gente tem a interferência de Dan, a gente tem interferência de Lissá, a gente tem interferência de Rorô, que é Ibeji, que é as crianças. Então, é um Odu que traz como a cor principal o azul claro, né? E ele é um ótimo indicativo de equilíbrio. Então, se você está com questões que você acha que a sua vida está no altos e baixos, que você não está conseguindo ter uma vida pessoal harmônica, que você está com problemas com as suas amizades, que as suas esperanças estão fracassadas, busca a ajuda de Dan, ou de Lissá, ou de Rorô. Vá a um jogo, vai entender qual dessas três divindades pode te ajudar nesse sentido. E se vista, se cubra, se enrole de azul claro, porque é a cor que vai te ajudar a sair desse imbróglio todo que você, sem querer, se coloca. A constelação 2, que ela trata as sortes e finanças, né, ela tem a indicação dos sentimentos. Gente, quando a gente se deixa levar pelas emoções, ferrou tudo. A gente precisa ter um equilíbrio entre emoção e razão, né? Porque a emoção faz você ganhar tudo e perder tudo no mesmo momento. Então é importante você buscar esse equilíbrio, você manter o seu sentimento organizado, estruturado e ser mais por você, né? Fala de amor, de explosões, de agonias que podem te afastar da sua sorte. Às vezes a gente fica tão agoniado, tão cego, que a gente não enxerga que a nossa sorte está aqui, ó, do nosso lado, batendo na nossa porta. A gente vai buscar algo muito maior e às vezes é o menor, é o pequenininho que vai encontrar um caminho para te tirar dessa agonia que você está passando, né? É um Odu também que vem falando que o próprio filho da pessoa pode matar a pessoa, né? Ou seja, você tem uma relação com seu filho e de repente seu filho vem e te dá um susto, né? Ou então seu filho comete alguma coisa que você não aceita e você fica apaixonado e você acaba morrendo. Então você precisa ter uma boa relação com seus filhos, né? Para que você não padeça. É um Odu que fala de manipulação, é um Odu que fala que você pode ter a pessoa que você ama do seu lado se você souber manipular da forma certa, sem sufocamento, sem cegueira, sem absurdos, né? É um Odu que indica que você precisa respeitar muito o dinheiro e que se você se relacionar o tempo inteiro com as emoções, você se afasta do dinheiro. Irosun.
Hirosso é um Odu que ele vem falando, que ele traz como a referência à baleia. A baleia, ela é capaz de ir lá embaixo, nas mais profundezas do oceano, e ela aguenta toda a pressão. Para ter uma ideia, se um submarino for no lugar onde uma baleia vai, ele explode, de tanta pressão que tem no oceano, né? Mas a baleia, quando ela sobe, quando ela emerge, quando ela precisa respirar, ela solta aquele jato enorme de água, e aí, às vezes, pode ter um navio pesqueiro, avista aquele movimento e lança o arpão e pega a baleia. Isso quer dizer o seguinte: por mais sufocado que você esteja, cuidado com quem você vai desabafar. Cuidado como que você vai soltar essa sua emoção, para você não cair em mãos erradas, né? Então, esse Odu fala que será um ano de ganância, né? Será um ano que as pessoas vão estar muito querendo para si e serão capazes de matar ou de morrer para ter o seu objetivo alcançado. Então, é um ano que você deve se agarrar a Nanã, a Ogum, a Orixá, a Reviosô, a Dan e a Lodê, né? Ebé e a Lodê, para que você possa sair dessa agonia toda, né? A cor desse Odu é o vermelho. Vermelho está ligado a sangue, está ligado às explosões, né? Vermelho está ligado à morte, né? Então é importante a gente tomar cuidado para a gente não cair no buraco, para a gente não cair no buraco da paixão exacerbada, da loucura, do caminho que nos leva a um labirinto. Então, cuide disso, para ficar bem, para ficar melhor. Hoje a gente vai passar para a constelação 3, que se entrelaça com a constelação 10. Né? Isso a gente vai tratar de vida social, carreira e ancestralidade na Terra. Né? A gente tem como Edu, que fala nesse caminho, é o Mirete, que ele é um descontrole. A gente tem como parâmetro aquele meio impulsivo, bruto, que reage a qualquer coisa, que sai arrumando briga, que sai se metendo em qualquer confusão, né? O Newton, ele vem trazendo esse caminho da impulsividade. Então, imagine que você tem uma vida social impulsiva, totalmente cheia de briga, cheia de confusão. E ainda você tem uma carreira assim. Então, quando ele deveria ser escolher sobre o vento apoio desses caminhos, o que você precisa fazer? Pelo controle. Observar quando você destempera, quando você sai do lugar de equilíbrio para a plena reação. Né? Não é legal você se colocar nessa vulnerabilidade, porque você vai ser visto como uma pessoa irresponsável, como uma pessoa que comete erros, como uma pessoa que não está nem aí no seu compromisso. Então, fala que esse Odu, quando ele apresenta, ele fala que você vai sofrer as consequências dos seus gestos, dos seus atos, das suas ações. Então, se você quer ter equilíbrio na sua vida social, na sua carreira, se acerte com a sua ancestralidade materna. Por quê? Com certeza, esse descontrole, esse desequilíbrio, toda essa impulsividade é falta de colo, é carência, é falta de você se sentir acolhido. Então é importante que você vá buscar sua ancestralidade materna, vai entender qual é o ponto que precisa ser ajustado nesse caminho para que você seja mais equilibrado na sua vida social e na sua carreira.
É importante você alcançar a longevidade que esse signo traz, né? Porque é um signo que, embora tenha todo esse descontrole, mas se você tiver o controle, você vai ter coisas longas, duradouras, né? Então, faça valer o lado equilibrado, o lado positivo, né? Para que você consiga construir uma vida firme e forte, com que as coisas se ajustem, se acertem e você não se perca. Esse é o ritual como cor. O vermelho, o preto, o cinza, o azul e o branco. Os movimentos que podem auxiliar a resolver toda essa tendência com a sua ancestralidade materna é o Mu, Nanã, Sapatá, Dan, Reviosô e Sá. Então, busque o apoio, busque a ajuda dessas divindades para que você possa alcançar o seu equilíbrio. Agora a gente passa para constelações 4 e 7 que também fazem esse cruzamento. E aí a gente vai tratar da ancestralidade paterna com os casamentos objetivos. A figura do pai é aquela figura de ordem, é a figura de encorajamento, é a figura que traz você, que faz com que você siga no seu objetivo. E aí, esse casamento, né, esses casamentos que a sua vida pode ter, e o cumprimento do seu objetivo, com a força ancestral paterna, é sucesso. Só que o que fala nesses caminhos é o Oieku, a morte. E aí, o que a gente vai pensar da morte? A morte, quando ela aparece, a gente sempre pensa num corpo morto, um fim. Mas às vezes a gente precisa matar alguma coisa para conseguir ter um caminho melhor. Então, se você tem alguma coisa que te prejudica, que isso não agrega nada à sua vida, deixa morrer. Abre espaço para algo melhor. Dentro da espiritualidade, né, dizem que a gente morre e renasce. Isso é um caminho de Oieku. Todo dia, quando a gente acorda, o Oieku está do lado da nossa cama. E a gente tem duas opções. Ou a gente abraça o Oieku e morre, fisicamente, ou a gente entrega para o Oieku tudo aquilo que a gente precisa que morra. Nossas fraquezas, nossos traumas, nossos prejuízos, nossas frustrações. Então é como que a gente vai lidar com o Oieku, como que a gente vai lidar com esse defeito, né, que a gente tem de se entregar tanto, né? O Oieku também vem falando de dinheiro imaterial, né? Às vezes uma pessoa fala assim, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí a pessoa consegue uma oportunidade que ela vai ter uma ajuda do governo para fazer um curso, que é um curso caríssimo, mas ela ganhou uma bolsa e que esse curso vai transformar a vida dela. A pessoa tem direito de reclamar que não tem dinheiro? Ela não tem dinheiro em espécie, mas ela tem dinheiro imaterial. Quando você vai na casa de santo e o seu pai de santo, sua mãe, está vendo que você está com uma dificuldade e te dá um ebó, precifica isso. Olha os elementos, quanto custa aquilo tudo, quanto custa a sabedoria, a mão de obra e todo o trabalho para preparar esse ebó. E aí precifica isso para saber o quanto que você ganhou. Não é caridade, não. Isso aí é valor. É valor imaterial. Então o Oieku está te dando esse valor. Por exemplo, essa fala que eu estou trazendo. Quanto valor você está ganhando aprendendo isso e se transformando e deixando que o Oieku mate tudo aquilo que atrapalha a sua vida? Tem preço? Tem. É o preço da sua salvação. É o preço da sua felicidade. É o preço de fazer com que você seja uma pessoa melhor por você e para você. Essa constelação é uma constelação de sorte.
mas é de sorte a partir do bom comportamento. A gente sabe que se você encontrar com o Ieku na beira da sua cama de manhã e você falar me mate, ele pode te matar. E a gente sabe que se você encontrar com ele na beira da sua cama e falar eu tenho isso para resolver, mate tudo que está atrapalhando e me faça chegar nesse lugar. Entende? Então, como você vai se comportar diante de algo que está ali para você, é o que vai fazer com que o seu sucesso ou não estejam presentes na sua vida. Então a gente tem como Ieku, né? A cor de Ieku é o preto. Já parou para pensar o quanto que o preto é singular, o quanto que o preto traz tantas coisas, o preto resolve tudo, né? Você precisa se vestir bem, colocou um preto, você está resolvido. Você precisa não ser visto à noite, você colocou um preto, está resolvido. O preto ele tem a função de anular. Quando a gente pega um ebó e a gente fez aquele ebó ali, amarrou e tudo, que a gente coloca no saco preto, aquela energia que está ali, ela não sai, né? Quando você no ebó, o pano preto ele é o último que amarra, aquela energia que está ali não sai. Por isso que a gente que é de axé, a gente não usa muito preto. Por quê? A gente precisa de energia circulante. Imagine se você encontra com uma pessoa e você recebe uma energia de destruição. Você está com preto, aquela energia ficou presa, você vai ter o que na sua vida? Você vai ter o que naquele dia, naquele momento? A destruição. Então, o preto, ele isola, né? E a gente tem como divindades, né, como espiritualidade, o Kutitó, né, que é o lugar de Ogum, né, que são os ancestrais. A gente tem Tonossu, a gente tem Dan, Sapatá e Reversou. Então, se a gente tiver com problemas de ancestralidade paterna, dificuldades nos casamentos e na solução dos objetivos, a gente vai buscar essas divindades para a gente conseguir respostas, soluções e consertar o que tiver com defeito. Agora a gente vai para a constelação 5, que trata amor e filhos. Só que esse caminho traz um Odu que, pelo amor de Deus, Odu Ogundá. Ogundá, ele vem falando da impulsividade, vem falando da espiritualidade, vem falando nas interferências, né, que esse Odu faz nas relações entre amores e filhos. E imagina só um casal, duas pessoas que se conheceram e de repente tem um filho no meio. E aí precisa ter muito equilíbrio para que tudo isso aconteça e essa relação fique harmônica sem ninguém avançar no espaço do outro, né? O Odu Ogundá, ele fala de uma pessoa com pouca paciência. Uma pessoa que é muito impulsiva, que vai tudo na brutalidade, que acha que pode resolver tudo na pancada, no facão, que pode, né, resolver. É um Odu que inclusive tem ossá dentro, então ele chama sangue, né? E olha o caminho que vem falando, amor e filhos, são coisas muito importantes para o ser humano, né? Todo mundo precisa de um amor, todo mundo precisa ser amado, todo mundo precisa amar. E com filho ninguém mexe, né? Ninguém pode chegar, ou ele ou eu, né? Com filho não se mexe. Então, quando a gente tem um Odu nesse naipe, né? É complexo. Então, é importante você prestar atenção como você vai equilibrar isso, né? Esse Odu é um Odu que a pessoa dá mais importância às futilidades do que às coisas mais importantes na relação. Então, às vezes, você está se relacionando com uma pessoa e a pessoa, de repente, você está ali
Imagina, né? A mulher vai lá, toma seu banho, se perfuma, não sei o quê. Vamos falar de uma relação heteronormativa, né? E aí o homem, de repente, olha esse carro aqui, que lindo, não sei o quê, porque ele dá mais valor à futilidade do que à relação. Então, assim, cabe você entender que esse Odu é um Odu que chama isso. Então você precisa ter o quê? Sagacidade, você precisa ter um domínio na palavra, você precisa saber envolver a pessoa para que ela esteja ali com você. Então, para que você tenha sucesso na relação entre amores e filhos, você precisa ser uma pessoa muito atenta, muito esperta e não se incomodar com coisas que vão entrar aí pelo meio do caminho, né? O que é mais importante para você? É você ser feliz no amor e ter o equilíbrio entre amor e filhos e ser feliz também na relação com seus filhos, ou você ficar num caminho de guerra, né? Achando que você tem que disputar a atenção e que você precisa desse lugar de ou ele ou eu, né? Então, cuidado com rancor, cuidado com dificuldade de perdoar, cuidado com coisas que te deixam aprisionado. É um Odu que você precisa entender que pode dar tudo errado, mas se você tiver a sagacidade, o equilíbrio, o entendimento da coisa, você vai ser feliz demais nesse caminho. E aí a gente tem como cor desse Odu preto, vermelho e branco. A gente tem como voduns, né, que interferem, que podem te ajudar a resolver isso. Leba, Agé, Dan, Gu, Revioso, Lissá e Torrossu. Então, não se furte do direito de pedir ajuda à espiritualidade para você ser feliz. Não se furte do direito de você trazer equilíbrio para a sua relação entre a sua vida sentimental, seu amor, né? Isso a gente só está falando de amor entre duas pessoas, mas tem vários tipos de amor, né? E o equilíbrio também na sua relação com seus filhos. Então, preste atenção, só depende de você. Porque o Odu está aí para fazer que a desordem tome conta. Agora a gente vai para um caminho bem sério, né? Que é o caminho que fala que vai tratar a morte e as heranças que você recebe e faz um entrecruzamento com as suas inimizades e seus bloqueios, né? A relação entre morte e as heranças da sua vida, se elas tiverem a interferência das suas inimizades, elas vão ativar seus bloqueios e vai atrapalhar tudo. Né? Imagina você uma pessoa bloqueada, com todos os seus traumas, com todas as suas dificuldades de resolver as coisas por conta de alguém que está incentivando esses bloqueios. Então, você vai passar por momentos difíceis, né? E aí a gente traz o Odu Oturupum, que vem falando nesse caminho, né? E aí, Oturupum ele vem falando dos seus inimigos ocultos. O pior inimigo oculto é você. É aquilo que você se autodestrói, se autodetona, né? Aquelas coisas que você não se sente capaz de fazer. O mundo está aí fora. Se você abrir a janela da sua casa agora, você vai ver um movimento danado lá na rua. O mundo não para. Então, não pense que você é o centro do universo, que o mundo gira ao seu redor. E tem outra coisa também. Se você quiser assumir a responsabilidade de um chefe de família, você vai pegar muita responsabilidade e você não vai dar conta. Por quê? Você já é uma pessoa cheia de bloqueios. O ano de 2026 ele vai incentivar que esses bloqueios venham à tona, que as suas inimizades te provoquem o
o máximo possível. E aí vai mexer o quê? As suas heranças. Quais são as suas heranças? Pode ser seus bloqueios também. Pode ser suas dificuldades de resolver coisas. E aí você precisa quase que ir lá naquele caminho de Oieku. Como essa constelação fala de morte, usa a morte. Usa a morte para matar tudo aquilo que te atrapalha, que te prejudica, que te impede de seguir adiante, né? É necessário ficar atento para que não peguem seus erros, para que não peguem seus defeitos, para que não peguem suas fragilidades para usar contra você mesmo. E aí como é que você vai fazer com isso? Não ser uma pessoa transparente. Essa história de dizer que a sua vida é um livro aberto é um tiro no pé. Então, para pensar, esse Odu, o Trupum, vai trazer inveja, vai mexer com tudo aquilo que está no seu íntimo e vai botar para fora todos os seus inimigos, todos os seus bloqueios, tudo aquilo que te atrapalha. Vai botar toda a sua herança. Quem dera se fosse herança de dinheiro, mas pode ser uma herança genética. Você se vê aí tendo que tratar uma doença, alguma coisa, pode ser uma herança de um problema familiar, pode ser vários tipos de herança. Então, cuide disso. Esse Odu, ele tem também como cores o preto, o vermelho e as cores malhadas, né? Por quê? É o que não está uniforme. A gente tem como voduns que vão te auxiliar a resolver Sapatá, Dan, Aidô, Edô, o arco-íris, né? A cobra que se transforma em arco-íris. Gu, Reviossô, Oduduá e Pó Vodum, Possu, a pantera. Então você vê que você tem divindades aí que são potentes, que são valentes para poder te ajudar a sair desse caminho, porque, gente, você vai lidar com o pior que você tem, que é o seu inimigo interno, que é você mesmo. Então, toma cuidado, fica atento, olhe no espelho e não queira perguntar, espelho, espelho meu, diga se tem alguém mais bonito do que eu, porque o feio é você. Então sinta vergonha de você se permitir viver esses momentos. Cuide. Tudo que chegar novo na sua vida, cuide para não morrer. Cuide para não perder. Saia do labirinto. Depende de você. Agora a gente vai para a constelação 13, que fala das vidas passadas, e a gente traz o do Odi. Odi, para entender esse Odu, a gente precisa olhar como uma representação nádegas. Você sentando sob os seus isquios, sob os seus apoios, né? Então é o Odu que ele vem falando da estabilidade. Então, se você quer corrigir questões da sua vida passada, você precisa ter estabilidade, principalmente a emocional. E para isso você tem que usar de quê? De poder e de autoridade. Porque se você está sendo interferido em questões de vidas passadas, você precisa ter o poder de resolver. Se apareceu, trate, cuide, resolva. Não deixe isso ficar de herança para outro ente da sua família, para outra pessoa. O ano de 2026 dá a possibilidade de tratar as pendências da vida passada. Então, vai ser o ano que, se você passar por esse ano, você sai limpo. Basta você querer, basta você não querer ficar ali, sabe, sentado na praia olhando para o nada. Vá trabalhar e vai fazer as coisas acontecer, porque você vai sofrer muitas influências nas relações. E relações em todos os segmentos da sua vida, principalmente as profissionais, onde todo mundo vai querer tirar a sua estabilidade.
todo mundo vai querer pegar o seu ponto fraco para te mexer no lado emocional, para que você se desequilibre e você seja afastado. Imagina se você é uma pessoa que na hora de você tomar uma decisão, você começa a chorar. Perdeu. Então, assim, é o momento de você usar de poder e autoridade para resolver o que precisa ser resolvido. É um Odu também que fala que você disputa espaço com seus pais vivos. Às vezes, o seu pai ou a sua mãe não permite que você vire adulto, não permite que você ocupe o seu lugar. E aí é o que eu digo, se ponha no seu lugar, porque o lugar deles já está feito, já está organizado. Eles precisam entender que você cresceu, que você não é mais aquela criança que está sob domínio deles. Então, imagina só, você vai travar uma batalha de libertação que é necessária com os seus pais vivos. E se eles já estiverem mortos, então, aí você vai ter que tratar do egum deles para eles te libertarem. Então é muito necessário que você pense muito como que você vai cuidar das vidas passadas. Às vezes você hoje está pagando coisas que você traz de outras vidas. Então, se é para pagar agora, paga, fecha o ciclo, resolva, faça com que tudo finalize para você caminhar em paz. Não volte num novo momento para você poder resolver. O tempo é agora, é hoje, é único, é seu. A gente tem como cores desse Odi, o preto e as cores mescladas. Para as mulheres, para solucionar problemas, usa-se o amarelo e o vermelho. Né? A gente tem que, como Vodum para auxílio, Nan, que é Nanã, Oxum e Ibeji, Rorô. Então, assim, você tem auxílios muito importantes de renovação e transformação para que você saia dessa situação que pode ser um problemão na sua vida. A constelação 14, que vai falar do seu futuro, traz como Odu Oxê. Odu Oxê fala de impulsividade, né? Fala que você precisa cuidar do cansaço físico, das coisas que estão partidas, que estão quebradas, da confiança, né? É um Odu que se você vacilar, você abandona suas responsabilidades. Então é muito importante que você cuide, assuma o que é seu, doa o que doer. Não é a quem doer, doa o que doer, mas assuma o que é seu. Cuide de todas as suas responsabilidades sem ser na força, porque é um Odu que inclusive fala que a pessoa cria um desafio sobre um desafio. Ou seja, ela não se coloca capaz de resolver aquilo que chega para ela. Ela já inventa uma outra questão em cima do que está ali para você resolver. Então, a chave está contigo. Só entra pela porta da frente quem você permita que entre. Então, a decisão é sua. Você que vai fazer com que o seu caminho esteja rodeado de pessoas que você queira, de oportunidades que você queira. E jogue fora tudo e todas as situações quebradas na sua vida. Tudo que tiver rachado não tem mais jeito de colar. Jogue fora, comece um caminho novo, comece uma vida nova. E no final, você pode estar sentado na praia ou em qualquer lugar, se refrescando, tomando seu bom drink, comendo sua uva e aproveitando, porque o Oxê, ele traz como a representatividade do positivo,
o hotel, né? O lugar no qual a pessoa descansa, relaxa. Então, se você solucionar tudo isso que está nesse caminho, se você controlar a impulsividade, você vai ter um futuro calmo, tranquilo. E aí a gente tem como Vodun, Sapatá, Revioçô, Lissá, Gu e Torroçu. Esse Odu ele não tem preferência por nenhuma cor, mas pede, se você quiser usar cores para resolver essas coisas, você faz um conjunto de 3 cores, qualquer cor. Pegue 3 cores e una para ter a essência desse Odu, tá? A constelação 15 que fala do seu presente. Isso é o agora, é o que vai chegar, por enquanto é o futuro, mas a gente quando entrar em 2026 já é o presente. Então, traz como Odu o Orin, né? O Orin é a morte provocada. Morte provocada é aquela que você deixa alguém te matar, é aquela que você se coloca na vulnerabilidade para alguém te matar. Fala de guerras, fala de dores, fala de sangue, fala de doenças, fala de degradação moral, física e espiritual. Gente, é um Odu preocupante. 2026 vai chegar aí para trazer desafio para todos nós, né? Você não pode ser como o desafio desse Odu que fala que a pessoa ela é duvidosa, ela é perdida, que ela é mutante. Você tem que ser seguro no que você quer. E você tem que enfrentar, porque se você quer ter um presente melhor, se você quer ter um presente bom, visite todas as outras constelações e organize para tudo estar em ordem, né? A gente tem Vodun, que vai ajudar Sapatá, Kenessi, que são todas as nanãs, Torroçu, Gu e Rorô. Então, esse Odu também ele não tem cor específica, mas ele gosta de cores malhadas e multicoloridas. Então é o Odu que vai te trazer aí, que ele por si só ele já traz algumas confusões. É importante também a gente pensar que é um Odu que faz com que a gente precise sempre estar refazendo coisas porque a pessoa inutiliza a força de alguma coisa. Quando a gente vai fazer um ebó para uma pessoa que cai o Orin, por exemplo, a gente tem que fazer pelo menos 3, porque o primeiro ela não vai validar, o segundo vai começar a entender, o terceiro resolve. Então, assim, é importante você saber que a pessoa ela não vai validar de imediato as coisas que estão na vida dela. Então, isso é perigoso. A gente vai para a última constelação, que é a 16, que fala da rosa, né? Aquilo que você se transforma, né? É quase que o seu encontro com Deus, né? E traz como luz o Odu Oturá. O Odu Oturá é o Odu do segredo. É o Odu onde a solução de tudo está contida nele, porque ele tem o segredo para tudo. Então, quando a gente passa por todas as constelações que a gente sente um peso, uma responsabilidade, a gente vem agora falando do segredo. E segredo a gente não revela. Segredo a gente usa. A gente não revela nosso segredo para as pessoas. E o Oturá vem falando exatamente isso. Se você quer ter vitória, guarde seus segredos. Vá expandir seu caminho, melhorar sua vida a partir desses segredos. Então, assim, não é para você fazer chantagem, é para você preservar aquilo que é mais importante na sua vida. Pode ser seu amor, pode ser sua família, pode ser sua saúde, pode ser seu amante, pode ser uma profissão, pode ser
um pai de santo que te socorre nos momentos que você mais precisa, que o seu atual, por várias outras questões, não te socorre. Pode ser várias coisas. Seu segredo é seu segredo. Não tem que compartilhar, né? Então, é um Odu que fala também de fortuna perdida ou fortuna que você está procurando. A fortuna não é só o dinheiro. Pode ser um trabalho, pode ser um amor, pode ser bens, pode ser boas relações, pode ser poder, pode ser várias coisas. Então fala que você precisa ter cuidado para não agir de forma inconsequente, entregando o seu segredo para quem não precisa saber. E na verdade ninguém precisa saber seu segredo, só você. Nem seu sacerdote precisa saber seu segredo. Quem precisa saber seu segredo é seu vodum, seu orixá, seu inquice, ali na hora da sua reza, na hora da sua oração, na hora da sua entrega, na hora da sua intimidade com a sua espiritualidade, sem ninguém estar ao seu redor para ouvir. Na hora que você chegar ali e for chorar com a sua ancestralidade, com a sua espiritualidade, ali deixe eles saberem seu segredo. Porque você vai estar no momento íntimo e vai ter o socorro que você precisa, né? É um Odu que fala também que coisas do seu passado vão aparecer e que se você não tiver um bom comportamento para driblar isso vai interferir no seu futuro, vai interferir na sua vida num todo. Então, quando chegar uma coisa, não postergue, não procrastine, não deixe para depois, resolva de imediato. Porque se você deixa para depois, outras pessoas vão resolver no seu lugar e você vai sofrer as consequências por isso. É um Odu que traz solução de questões difíceis. Então, se você foi capaz de pegar tópico por tópico, resolver isso, fazer suas conexões com vidas passadas, com seus ancestrais paternos, maternos, com suas questões internas, seus inimigos, seus bloqueios, seus amores, suas fortunas, com tudo, você vai ter um caminho positivo, vai ter um caminho produtivo e vai conseguir ser feliz no ano de 2026. Ah, dá trabalho? O que não dá trabalho? O que não dá trabalho? Tudo dá trabalho. E que bom que dê trabalho, porque te tira do ostracismo e faz com que você seja uma pessoa capaz. A gente tem como cores nesse Odu, né, nessa constelação, o azul, o branco, o dourado e tudo que é malhado. A gente traz como Vodum Leba, Odudua, Lissá, Rorovi, Dan, Gu e Torrossu. Agora eu quero fazer uma conexão com a previsão geral que está no ano, que vem falando de Ogum e de Oiá. Se a gente parar para pensar, tudo que foi falado aqui está interligado. Por quê? Ogum e Oiá vem falando de guerra, de soluções, de você travar batalhas. E toda essa constelação fala de você travar batalhas consigo mesmo para você conseguir ter o sucesso em tudo aquilo que você precisa. Então, arregace as mangas, passe sebo nas canelas, não tenha fraqueza para nada e vá vencer seu ano, porque esse ano é seu. Se você chegar no final do ano com a rosa na mão, você vai ser uma pessoa de muito sucesso. Então, se você quer saber mais, se você quer ter questões mais pessoais, você também pode ter a sua constelação individual, pessoal, para você tratar todas as questões. Mas muito cuidado ao se colocar vulnerável, muito cuidado ao enxergar a saída de um labirinto e por medo você voltar para dentro.
muita sorte, que você tenha um 2026 maravilhoso, que mais do que qualquer previsão, você seja a solução do seu caminho, da sua vida e de você mesmo. Axé.